2 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. Durante esse mês de agosto, nós estamos num propósito de oração. Qual é o nosso propósito, gente? Estamos orando por livramentos, não é? O Salmo 91, 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E eu queria hoje compartilhar algo nesse sentido que me abençoou muito, eu espero que possa fazer o mesmo por você. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. É uma fala do apóstolo Paulo e diz assim: em Damasco, o governador que havia sido colocado pelo rei, que se chamava Aretas, montou na cidade uma guarda para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela que tinha na muralha, e assim eu me livrei das suas mãos. O tema da mensagem hoje é o cesto de Deus. Senhor, obrigado por tua palavra, e nós oramos, como já foi dito anteriormente, que ela produza em nós a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçamos ao único e verdadeiro Senhor, o Cristo que nos salvou. Amém. Podem sentar-se. Gente, eu assisti um filme em 2013, e o título desse filme é Rota de Fuga. Inclusive ontem à noite assisti ele de novo. É um filme cujo os personagens principais é o Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger. E o enredo do filme é super interessante. Eles são colocados numa prisão de segurança máxima, onde não existe nenhuma possibilidade deles escaparem. É uma espécie de Alcatraz. E eles são colocados naquela situação, e todo o enredo do filme é para mostrar como eles vão tentar, de alguma maneira, achar ali os pontos de vulnerabilidade daquela prisão, e eles consigam finalmente se verem livres daquilo. É um filme que prende a sua respiração do início até o fim dele, muita adrenalina, muita ação, muita coisa legal acontecendo naquele filme. Pois bem, o texto que a gente acabou de ler, de 2 aos Coríntios, também fala de uma rota de fuga. Fala-nos também de um episódio na vida do apóstolo Paulo. Os judeus armaram uma cilada contra o apóstolo Paulo, e além disso, essa cilada, ela contava com o apoio do Estado, do próprio governador ali de Damasco. E por que Paulo estava então inserido nessa situação tão dramática? Porque Paulo havia acabado de ter um encontro com Cristo. Então, a primeira aplicação que a gente precisa fazer aqui é essa: a nossa relação com Cristo geralmente produz oposição. O nosso relacionamento em conhecer o reino de Deus geralmente faz com que a gente acaba tendo reveses na nossa vida. Mas a Bíblia diz que Paulo estava naquela situação tão complexa, num beco sem saída. Os soldados vigiavam as portas de dia e de noite. Foi montado um grande esquema de segurança, né? Talvez drones ali monitorando Damasco para que nada pudesse fugir ao olhar daquela guarda que tinha sido montada. Mas diante de tudo aquilo, Deus deu um livramento extraordinário para Paulo. Porque, como diz o profeta, agindo Deus. Sabe, ao lermos esse texto, nós vamos perceber que, da mesma forma, Deus também tem muito interesse em estar dando para cada um de nós experiências de livramento. Amém, meus irmãos? E esse texto nos apresenta algumas lições que eu gostaria de conferir e de me apropriar delas
e juntamente com você podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Primeira lição é que Deus prepara o livramento antes mesmo da situação de ameaça. Bendito seja o nome do Senhor. Deus prepara o livramento antes mesmo de se configurar o perigo. Pela providência divina, aquele cesto já estava ali naquele lugar, gente. Olha a providência de Deus, permitir que o instrumento que seria utilizado para Paulo poder ter um escape, já estava ali, né? Não teve que fazer um pedido lá no Mercado Livre, manda aí um cesto, entrega rápida em 24 horas para chegar aqui, não. O cesto já estava ali naquele ambiente. Então Deus, que é um Deus onisciente, Ele prepara o livramento, não quando a gente se vê no aperto, não quando a gente se vê numa situação de vulnerabilidade, mas Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, já tem um livramento antes da situação se configurar. Talvez você esteja se sentindo em algum contexto da sua história como Paulo, num beco sem saída, pressionado diante de alguma coisa que você não sabe muito bem como lidar. Deus já preparou um livramento antes mesmo da situação vir a existir. Ela é nova para você, ela pode ser nova para mim, mas não para o Senhor. E sabe, eu quero ilustrar isso por meio de um texto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículos 8 e 10. Segundo livro dos Reis, 6, 8 e 10, eu já vou lendo aqui para a gente dinamizar o tempo. O rei da Síria fez guerra contra Israel, em conselho com os seus oficiais, e disse: em tal e em tal lugar estará o nosso acampamento. Mas o homem de Deus, que aqui era Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus havia falado e havia avisado, e assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Gente, esse texto também fala de um conflito entre as nações, a Síria e a nação de Israel. E a Síria era um exército poderosíssimo, um poder bélico, assim, devastador. E eles foram lá, reuniram os generais, montaram todo um esquema de ofensiva para que eles pudessem ali, de alguma maneira, obter sucesso contra a nação de Israel. E quando eles fizeram todo o plano de guerra, estabeleceram todas as estratégias, a Bíblia diz que o Senhor, de forma sobrenatural, por meio do profeta Eliseu, vinha até a nação de Israel, e especialmente ao comando do exército de Israel, e dizia o seguinte: olha, eles vão montar um cerco em determinado lugar, eles vão montar uma cilada em determinado ponto, então para que vocês não sofram nenhuma derrota, vocês vão evitar esses pontos para que vocês possam estar preservados do mal. E a Bíblia diz que assim se fez, não uma vez, nem duas, e Deus livrou Israel. E aí o rei da Síria, o comandante do exército, ficou bolado. Ele achou que tinha um X9 ali no exército. Ele falou: tem alguém dando informação privilegiada. Quem sabe a CIA, né, daquele tempo já estava ali pré-configurada. E disse assim: tem alguém aqui abrindo os bicos, tem alguém aqui falando. Aí um dos assessores chegou e disse assim: não, rei, não é isso não. É porque eles têm uma arma secreta. Lá tem um homem de Deus chamado Eliseu, e Eliseu dá as coordenadas. Eliseu diz onde é que o perigo vai estar antes mesmo dele se instalar. E aí não tem como a gente competir com uma arma secreta como essa. Aí a gente olha para um texto como esse, gente, e a gente pensa assim: poxa, que bom se a gente tivesse um Eliseu hoje no nosso exército, né? Um amigo para poder dar dicas para a gente lá no WhatsApp e dizer o que é que a gente vai fazer. Eliseu morreu, mas o Espírito Santo está vivo, e é Ele que conhece todas as coisas.
coisas a seu respeito e a meu respeito. E se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ter livramentos da parte de Deus antes mesmo que as situações de perigo aconteçam. Amém. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Segundo, gente, é preciso ser humilde para receber o livramento. Vamos falar isso juntos? 1, 2, 3. É preciso ser humilde. Só dá para entrar no cesto se o indivíduo for flexível. Eu não consigo imaginar Paulo entrando no cesto assim, de pé, né, todo rígido. Não, teve que fazer uns ajustes ali para poder entrar no cesto. E o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11, que daqui a alguns meses a gente vai chegar nele, Paulo, quando está citando aqui, Paulo está falando justamente das situações humilhantes e desagradáveis que ele passou por amar a Cristo e por ser um ministro do Evangelho. Paulo está aqui em 2 Coríntios 11, como a gente leu, no momento autobiográfico, dizendo: olha quanto perrengue eu passei, olha quanta situação eu estive exposto. Então, para que Paulo pudesse receber aquele livramento, Paulo teve que se encaixar dentro do cesto, ser maleável, ser flexível. Gente, o grande apóstolo Paulo que a gente admira, que a gente reverencia, que a gente olha com tanta admiração, o grande teólogo Paulo, plantador de igreja e tudo isso. Agora dá para imaginar Paulo tendo que ali se ajustar para poder entrar dentro do cesto, o grande apóstolo Paulo fugindo na calada da noite. O grande apóstolo Paulo se vendo numa situação que o humilhava. E a Bíblia ainda vai trazer uma outra informação extremamente relevante. Diz a Bíblia que ele foi descido da muralha. Esse verbo é muito importante. Ele teve que descer. Sabe, às vezes, para que Deus possa dar livramento para nós, a gente vai ter que descer. Descer das nossas opiniões, descer dos nossos pontos de vista. Às vezes, para a gente receber um livramento, a gente vai ter que, aparentemente, até que dar uma retrocedida. Às vezes, para a gente poder experimentar um escape da parte de Deus, nós vamos ser colocados numa situação semelhante a esta que o apóstolo Paulo foi colocado. Eu gostaria de interagir com você, e você interage com quem estiver perto de você. Para receber livramentos, é preciso ser humilde. Paulo teve que descer ali pela muralha. E sabe, a Bíblia diz que quando Jesus certa vez ia passando pela cidade de Jericó, havia um indivíduo que estava pendurado numa árvore, o nome dele era Zaqueu, e Jesus olhou com um olhar direto para Zaqueu, e deu uma ordem para Zaqueu, disse: Zaqueu, desce! Por quê? Porque para se relacionar com Cristo, a gente tem que descer. Para a gente poder se relacionar com Cristo, a gente muitas vezes tem que baixar a nossa bola. Para a gente receber livramentos, a gente tem que aprender que Deus não trabalha com pessoas com o nariz empinado. Deus não trabalha com pessoas com dura cerviz. Deus é um Deus que age a favor daqueles que sabem se humilhar sobre a sua potente e poderosa mão. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele abate os orgulhosos, mas Ele exalta os humildes. Se nós tivermos uma atitude no nosso coração e no nosso dia a dia, no nosso casamento, nas nossas relações interpessoais, nos nossos contextos os mais diversos possíveis, a gente falar: poxa, deixa eu aqui dar uma diminuída, deixa eu aqui entender que esse é o momento que eu preciso ter uma atitude de humildade. Não tenha dúvida, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus.
eu jamais falaria o que eu vou falar agora de maneira leviana, mas se nós tivermos uma atitude humilde, ninguém nos segura. Deus vai nos dar livramentos extraordinários essa semana, esse mês ainda de agosto e até 31 de dezembro de 2024, nós vamos ver a boa mão do Senhor atuando na nossa vida. Se houver o que, meus irmãos? Humildade. Eu sei que eu vou pedir para você falar uma coisa para a pessoa do seu lado, mas vai com calma, porque o santo é de barro, tá? Diga para ela, você precisa descer de vez em quando. Até porque, meus irmãos, quando a gente não desce por nós mesmos, Deus muitas vezes, a gente aperta o botão do elevador para subir, mas dá um problema no mecanismo e Deus faz ele descer. Você sabe do que eu estou falando. Terceiro, o livramento pode acontecer de forma não convencional. Temos que admitir que descer num cesto era muito esquisito. Gente, descer num cesto é algo assim muito incomum. Ou você acha que não? O livramento que Paulo teve não tinha nada de espetaculoso. Deus não enviou um anjo para ir lá, tirar Paulo daquela situação, sacar Paulo daquele problema. A Bíblia nos diz no livro de Atos que Deus enviou um anjo para abrir a porta para Pedro na prisão. Amém? Mas a Bíblia não diz que aqui tinha anjos. Então, sabe, a gente precisa cair na real. Às vezes, você está aguardando o sinal do céu, o céu abrir, cair raios e trovões, um Deus que é meio que Steven Spielberg, cheio de efeitos especiais. Mas muitas vezes Deus age de maneira não convencional. O resultado é extraordinário, mas o método é simples. O resultado, uau, não tenho o que dizer aqui do resultado, irretocável. Mas o método que Deus usou, que método mais não convencional? Quem é de nós aqui que contaria com isso, descer num cesto? Aí eu me lembrei de uma outra história também, para ilustrar isso, que está em 1 Samuel 14, 13, e eu sei que aqui na casa de oração os irmãos anotam as referências. Hashtag joguei uma indireta. 1 Samuel 14, 13, a Bíblia fala também de um outro momento da nação de Israel, em que eles estavam em guerra contra os filisteus. A Bíblia diz que havia um indivíduo lá chamado Jonatas. Não é esse Jonatas aqui da igreja não, viu, irmão? É o outro, o daqui é John, né? Lá era Jonatas. E a Bíblia diz que Jonatas chamou o seu assistente, que a Bíblia chama de escudeiro, e falou assim: vamos lá enfrentar os filisteus. E é maravilhosa, inclusive, a fala do assistente. O assistente disse assim: estou contigo e não abro, em outras palavras. Né? TMJ, estamos juntos. Ele falou assim para Jota: a tua disposição vai ser a minha disposição. Sabe por quê, meus irmãos? O medo contagia, mas a fé também contagia outras pessoas. E eu estou orando nessa manhã para você sair daqui contagiado pelo Espírito da fé, porque esse é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, voltando aqui a Jonathan, a Bíblia diz que eles tinham que subir um desfiladeiro, está em 1 Samuel 14, 13. E, gente, eu não vou fazer aqui uma mímica, porque vai ficar muito constrangedor. Mas a Bíblia diz que Jonatas e o seu escudeiro subiram engateando a gente. Fala sério. O cara está indo para uma batalha, um exército de só 2 soldados. Né? A gente já olharia e falaria: perdeu o playboy. E a Bíblia diz que a maneira com que ele foi engateando, não sei a estratégia, talvez para não chamar a atenção, enfim.
Bíblia não traz essas especificidades lá do texto, mas a Bíblia diz que por meio daquela atitude de Jonatas, Deus trouxe um grande livramento a Israel. Olha só, para de querer predefinir como é que Deus vai trazer livramentos na sua vida. Para de achar que é você que vai dar o roteiro e eu que vou dar o roteiro, como é que Deus vai fazer. Para de colocar essas suas fantasias e projetar que Deus vai ter que agir exatamente como você está pensando. Pare de criar essas ilusões e achar, nossa, vai ser desse jeito, vai ser daquele. Aí Deus vem, muitas vezes, desculpa a expressão das ruas, e nos dá uma banda e diz, não, porventura sabes tu como Deus opera. O Criador dos céus e da terra faz-lhe como quer, quando quer, e utilizando a quem Ele deseja. Então, Paulo recebeu um livramento não convencional. Aquele cesto acho que não tinha muito assim, cara de que seria o meio pelo qual Deus daria um livramento. Pois é, gente, pode não ter cara, mas se a mão de Deus estiver presente, bendito seja o nome do Senhor, o escape sempre vai acontecer. Amém? Quarto, Deus usa pessoas para efetuar o livramento. Vamos interagir e falar isso uns com os outros. Deus usa pessoas para efetuar o livramento. Quero convidar você a gente ler o texto paralelo, lermos o texto paralelo de 2 Coríntios 11, que está em Atos 9, avança para lá, ou melhor, volta para Atos. Atos 9, 25. Atos 9, 25. Trata-se do mesmo episódio, mas com algumas nuances de diferença. Aqui em Atos, relatado por Lucas, e conforme vimos em Corinto, relatado pelo próprio apóstolo Paulo. Isso é interessante, né? Trata-se do mesmo evento, mas relatado por escritores diferentes. Então, Atos 9, 25 diz, mas os seus discípulos, seus aqui referindo-se ao apóstolo Paulo, o tomaram de noite e o colocaram no cesto e o desceram pela muralha. Gente, Lucas identifica de forma muito precisa e cirúrgica quem é o agente do livramento aqui. E ele diz que as pessoas que participaram desse processo de escape na vida do apóstolo Paulo, quem são elas? Os discípulos. Sabe, gente, é muito importante a gente capturar isso aqui, porque dentro do nosso contexto de comunidade, de igreja, a gente tem dois grupos de pessoas, pelo menos. A gente tem os consumidores, que são aqueles que demandam que suas necessidades sejam supridas o tempo todo, e nós temos na comunidade aqueles que são os discípulos. Eu preguei sobre isso alguns 2, 3 anos atrás, uma mensagem bem prática sobre essas diferenciações entre um discípulo e um consumidor. Pois bem, qual é a diferença, fazendo uma aplicação desse texto, qual é a diferença que a gente vê aqui? É a seguinte, é que quem não é discípulo de Cristo, está sempre esperando que os outros possam ser um instrumento de livramento para eles. Estão sempre numa posição de receptores, de serem beneficiados, de serem, de alguma forma, recompensados. Mas aqueles que são discípulos, como diz o texto, o que eles estavam fazendo? Um discípulo de Cristo faz o quê? Um discípulo de Cristo, ele tem uma atitude mística, sim, mística no sentido de espiritual,
de orar e dizer: Senhor, traz o livramento sobre o fulano de tal. Chega uma demanda, você fica sabendo de alguém, e aí você diz: Senhor, põe a tua mão, intervém, e etc, etc, etc. Mas aqui o texto, ele não dá margem para nenhuma interpretação equivocada. E o texto nos diz que foram os discípulos que foram os agentes do livramento que o apóstolo Paulo recebeu. Então, aqui mesmo nesse auditório, a gente precisa fazer essa pergunta: quem foi que você desceu no cesto essa semana? Ou, saindo dessa linguagem, talvez aqui tão literalmente bíblica, para uma linguagem mais prática, quem foi que você socorreu nos últimos dias? Porque quem não é discípulo, tem aquela cultura, com todo respeito aos nordestinos, a começar pela esposinha: pouca farinha, meu pirão primeiro, né? Quem não é discípulo está sempre em função de ter as suas necessidades supridas. Quem não é discípulo está o tempo todo contando que os outros irão fazer alguma coisa por ele. E, na maioria dos casos, ficamos extremamente ofendidos quando as nossas expectativas não são supridas. Quando nós não temos aquilo que nós gostaríamos de ter dos outros. Agora, o outro grupo representado na narrativa é dos discípulos, que entenderam que Deus pode socorrer de forma extraordinária, como aconteceu, e eu citei Pedro lá, enviando um anjo, mas no caso específico do AP Paulo, foram os discípulos que o socorreram na hora da sua necessidade. Quem foi que a gente socorreu essa semana? Quem foi que a gente já socorreu esse mês de agosto e esse ano de 2024? Quantas pessoas aqui possivelmente estão enfrentando desafios enormes nas suas finanças, e a nossa tendência é olhar só o nosso extrato, é só querer saber se a gente paga os boletos no final do mês, mas quantos de nós estamos socorrendo a outros que também têm uma demanda similar à nossa? Quantas vezes esse mês, ou esses últimos dias, você soube de alguém que estava com um problema, uma enfermidade, talvez hospitalizado, e você falou: deixa eu parar minha agenda aqui, eu vou pegar um sábado ou um domingo à tarde, eu vou lá passar uma tarde com essa pessoa no hospital, impor as mãos sobre ela, crendo que Deus pode realizar um milagre, uma intervenção na vida dela. Quem foi que você socorreu essa semana? Às vezes alguém chega para nós e diz assim: olha, rapaz, eu estou numa situação super complicada, eu vim para a igreja hoje assim, no limite, meu tanque do combustível, se eu disser acabou, ele vai fazer até eco: acabou, 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 acabou. E a gente, às vezes, no final do culto, fazendo de conta que aqui é o irmão, a gente pode pôr a mão no ombro dele, falar: ô varão, ainda usa uns termos bem nossos, servo do Deus Altíssimo, que o Senhor te abençoe aí nessa semana. E o Pix que a gente podia fazer para ajudar essa pessoa? Então, Paulo aqui, ele é ajudado por quem? Pelos discípulos. Então, longe de mim ou de qualquer um de nós aqui querer dizer: este é discípulo, aquele não é, este é ou aquele não é. O que põe em nós essa identidade não é o que os outros dizem. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Se você passou os últimos 7 dias, e aqui vai um diagnóstico, sem ajudar uma pessoa, pergunte se você tem sido um discípulo de Cristo. E houve silêncio na casa de Deus. Quinto, livramentos divinos não dispensam a capacidade humana. Gente, quando a gente olha para esse texto, eu não sei vocês, mas atribuindo aos discípulos, vamos dizer que tenham sido eles. Gente, que inteligência extraordinária que esses caras tiveram, hein? Olha que aqueles elementos todos soltos não faziam nenhum sentido. Mas alguém ali teve uma ideia brilhante. Alguém ali olhou e falou: aquilo ali parece um cesto. Ô fulano,
Isso é um cesto. Isso é um cesto. Alguém ali olhou e conseguiu pensar numa saída, numa intervenção. Alguém ali olhou e falou, dá para fazer alguma coisa aqui. E sabe, meus irmãos, esse é um princípio que nós precisamos carregar no nosso DNA. Os livramentos divinos não dispensam a capacidade humana, não dispensam as habilidades que Deus nos concedeu, não neutralizam os talentos que nos foram concedidos, não se sobrepõem àquilo que Deus colocou em nós como potencial. Então, aquilo que é da esfera do sobrenatural, a gente tem que ir na esfera do sobrenatural. Mas aquilo que está na esfera do humano e do natural, vamos tratar na esfera do humano e do natural. Paulo, aqueles discípulos, todos envolvidos ali na situação, de repente, alguém teve essa sacada extraordinária. Aí eu me lembrei de um outro texto também, que está no livro de Números, capítulo 10. A Bíblia diz, quando Israel saiu do Egito e se acamparam no Monte Sinai, e do Sinai eles iam para a terra prometida, a Bíblia diz que uma nuvem, eu preguei sobre isso aqui durante algumas semanas, este ano, uma mensagem que me impactou profundamente, que está nas minhas orações, guiado pela nuvem. A Bíblia diz que à noite havia uma coluna de fogo para iluminar e com certeza para aquecer a nação de Israel. E a Bíblia diz que durante o dia aquilo tinha um outro valor térmico, que serviria certamente para trazer um conforto diante da alta temperatura do deserto. Quem é que estava guiando o povo, gente? Deus. Colocou um sistema de navegação inconfundível. Mas quando a gente lê o capítulo 10 de Números, a Bíblia diz que Moisés, um homem acostumado com o sobrenatural, ele vai até um indivíduo chamado Obabe, eu já preguei sobre ele também, e ele falou para Obabe, eu gostaria de convidar você para ser o nosso guia na travessia do deserto. Será que Moisés estava duvidando da fidelidade de Deus? Será que Moisés estava invalidando aquilo que Deus estava fazendo? Não. Moisés sabia que Obabe tinha capacidade de fazer leituras naquele ambiente do deserto. Moisés sabia que Obabe tinha experiência para lidar com aquilo que seria colocado na trajetória deles. Então, por um lado, a orientação divina que é insubstituível. Por outro, usa-se todas as capacidades que estão próximas de nós para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E há um texto do qual você nunca pode se descolar dele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma mente que nos dá insights maravilhosos, uma mente que nos dá ideias brilhantes, uma mente que nos faz ver aquilo que os nossos olhos não estão enxergando, uma mente que nos faz ter discernimento aonde precisamos de uma atenção diferenciada, uma mente que nos faz ser em Cristo muito mais do que vencedores. Como já disse alguém aqui nessa igreja, o pessoal dá um aplauso para Jesus. Qual foi esse tópico que eu acabei de falar? Livramentos divinos não o quê? Dispensam a capacidade humana. Sexto, pequenas coisas podem trazer grandes livramentos. Pequenas coisas podem trazer grandes livramentos. Não está no texto explícito, mas implícito. Paulo foi descido no cesto. Como é que a gente consegue imaginar Paulo sendo descido num cesto? Obviamente que não foi assim. Coloca Paulo no cesto e fazemos aqui uma oração. Ó Senhor, dá ordem aos teus anjos para que ele não tropece em nenhuma pedra. Joga o Paulo lá embaixo. Pelo amor de Deus, né, meu irmão?
Eu que não quero gente do meu lado num momento como esse, com esse espírito, né? Como é que Paulo foi descido? Tudo indica que uma corda foi utilizada naquele processo. Não vou dizer que tinha um sistema assim mais moderno, tipo uma rodana atual, não chega a tanto não, também não viaja na maionese. Mas que eles estavam ali de alguma forma, sabe? Nesse movimento ali, Paulo na muralha, Paulo na janela, e a Bíblia diz que os discípulos estavam descendo a Paulo pela muralha. Aí tem uma pergunta que eu queria levantar para a gente. Será que aqueles discípulos que realizaram tal atitude de segurar aquela corda, imaginavam a importância do seu ato? Será que eles vislumbravam no que resultaria aquela atitude? Até onde aquele homem que estava dentro do cesto iria chegar em favor do reino de Deus? Será que naquele momento eles conseguiam já ter uma percepção, ainda que talvez reduzida, de quantas pessoas seriam alcançadas por meio daquele cara que estava ali naquele cesto? E hoje, na história da humanidade, milhões e bilhões que foram alcançados? Quantas vidas teriam sua história de vida mudada para sempre? Será que aqueles discípulos que estavam ali, sabe, segurando a corda para Paulo poder descer, será que eles tinham tudo isso? Minha resposta, sinceramente, eu creio que não. Aqueles discípulos não imaginavam que segurando aquela corda, eles estavam descendo no cesto, o homem que seria responsável e conhecido na história como o maior personagem do cristianismo. E é óbvio que eu estou dizendo maior porque Cristo não é personagem, Cristo é o Senhor da história. Agora, gente, olha que movimento simples, né? Olha que movimento simples. Segurando a corda. Então são pequenas coisas que a gente faz na vida que trazem grandes livramentos sobre nós e sobre outras pessoas. No contexto de igreja, às vezes a gente segura a corda ficando numa portaria, os casais recebendo as pessoas que estão chegando, ali dando um abraço, expressando um sorriso, ministrando uma palavra de oração. Praticamente todo mundo pode fazer isso. A gente segura uma corda quando a gente decide, por exemplo, pastorear crianças. E dizer, poxa, eu vou abrir mão de estar em alguns cultos na posição de receber, para que eu possa estar lá contando uma história, que quando esse garoto for adolescente, quando alguém vier fazer uma proposta indecente para ele, o Espírito Santo naquela hora vai trazer à memória dele aquilo que ele aprendeu ali na sala das crianças, e ele vai dizer, eu não vou fazer isso porque o temor de Deus está no meu coração, porque alguém segurou uma corda. Quando a gente decide fazer uma visita para uma pessoa que está meio afastada da igreja, ou enfim, ou a gente decide disponibilizar, por exemplo, a nossa casa para ser um pequeno grupo, gente, abrir a nossa casa para receber pessoas, o que a gente precisa? Só de umas cadeiras de plástico, porque tem pessoas que dizem, não, eu preciso ter um sofá de 15 lugares para receber as pessoas. Não, precisa de umas cadeira de plástico tem aqui na igreja, se você precisar. Não precisa comprar não, a gente cede. Então, é uma atitude simples. No nosso contexto de sociedade, é você não sair, quando está de carro, jogando lixo na rua. É você segurando a corda, para a gente ter uma cidade mais limpa. Você vê aquelas séries maravilhosas lá da Europa, ou Estados Unidos, América do Norte, você fala, nossa, que ruas bonitas essa aí. Desculpa a expressão, meus irmãos, mas é porque não tem pessoas, como dizia minha mãe, com espírito de porco nas ruas. Gente que vai jogando papel de balinha, gente que vai jogando
fralda suja na rua. É uma corda, é uma coisa simples. É você poder ceder o seu lugar numa fila. É você poder ter a sensibilidade de fazer alguma coisa que, quando a gente olha ali, a gente pode até não atribuir muita relevância. Mas é uma corda. Eu estou super curioso, abrindo meu coração. A gente está viajando agora, daqui a um mês, pela graça de Deus. E eu estou super curioso com um processo. Como é que vão ser as coisas aqui na casa de oração nesse período da nossa ausência? Porque, sabe, tem alguns que podem dizer assim, não, eu quero ser cuidado, eu quero ser pastoreado. Lembra do que eu falei lá? Talvez não seja um discípulo de Cristo. Mas a minha oração é que não faltem pessoas para segurar a corda. Pessoas que digam, não tem a ver com André e não tem a ver com Ilna, tem a ver com o Cristo que ressuscitou de dentre os mortos. É a gente segurar a corda no nosso ambiente familiar. A gente segura a corda quando a gente para fazer uma lição com o nosso filho da escola, que ele está ali meio enganchado na matéria de matemática. A gente para segurar a corda quando a gente é fiel nas nossas contribuições dos dízimos e das ofertas. A gente para segurar a corda quando a gente decide que o esforço e o movimento não vai ser só em favor das minhas próprias necessidades, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para manifestar o amor de Cristo para com o nosso próximo. E eu queria que você interagisse com a pessoa que está aí do seu lado e perguntasse para ela, para quem é que você está segurando a corda? Sétimo, Deus usa aparentes obstáculos para efetuar grandes livramentos. Bendito é o nome do Senhor. Gente, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, isso aqui é quase que, sarcástico. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi descido por uma muralha, o muro da cidade de Damasco. E muralhas na Bíblia, numa representação bíblica, significam limites, dificuldades e obstáculos. Quem diria que Deus usaria uma muralha para concretizar o seu plano? Percebe como Deus tem a sua forma peculiar de agir nas nossas vidas? Um aparente obstáculo, uma aparente dificuldade, talvez aquilo que eu e você estamos nesse momento até tendo uma atitude de ingratidão e dizendo, poxa, como é que esse obstáculo foi aparecer aqui no meio do problema? Como é que essa situação foi se colocar aqui agora? Eu estava precisando de uma passagem livre e agora tem essa montanha aqui no nosso meio. Só que esse texto nos aponta e nos inspira a reconhecer que Deus usa aparentes obstáculos para realizar grandes livramentos. E isso deve lembrar você de uma outra história, pelo menos me lembrou Josué 2,15, a Bíblia diz, e a prostituta Raabe os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Essa não é uma cena única na narrativa bíblica. A Bíblia diz que quando os espiões foram até Jericó para verem os pontos fracos, havia ali uma ofensiva dos soldados para os destruir, para os prender. A Bíblia diz que Raabe os ocultou na sua casa e na primeira oportunidade que ela teve, ela que morava no muro, na muralha da cidade, próxima ali de alguma forma, os espias foram descidos por uma corda e receberam ali então aquele livramento, puderam voltar para Israel, contar tudo para Josué, e a Bíblia diz que quando eles regressaram para conquistar Jericó, na casa de Raabe havia um sinal de que aquela casa não seria tomada por destruição, ou seja, aquilo que aparentemente era um obstáculo, talvez para Israel entrar dentro do território da cidade de Jericó, que a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias ali contornando a cidade. A muralha era um grande obstáculo no primeiro momento, a muralha era um grande dificultador dentro daquele contexto, mas Deus, em sua graça e soberania,
usa obstáculos para que nós possamos experimentar grandes livramentos. Por isso eu não quero convidar você a uma atitude masoquista de dizer: Senhor, manda obstáculos para a minha vida. Deus me livre, não precisa nem fazer essa oração. Esse é o tipo de coisa que a gente não precisa nem orar, já vem por conta da vida mesmo. Mas uma coisa a gente precisa acreditar: quando os obstáculos surgem, Deus, em seu poder infinito, pode utilizar esses obstáculos para realizar um livramento extraordinário na nossa história. Pessoazinha, você que está me ouvindo aqui agora, eu não sei se você está com um grande obstáculo na tua vida, mas se o Senhor assim desejar, esse obstáculo vai ser um meio e instrumento para Deus glorificar o nome dEle na tua trajetória. Amém? E por fim, meus irmãos, não subestime os meios que Deus usa para efetuar grandes livramentos. Se por um lado, eu já falei sobre isso, agora eu quero reenfatizar. Um cesto foi o que Deus utilizou para trazer um livramento para o seu filho. Mais uma vez, gente, sem ser redundante, mas eu estou sendo intencional. Um cesto, um cesto, é isso mesmo que Deus vai usar? Algo parece tão sem expressão, E a gente às vezes subestima os meios que Deus utiliza para trazer livramentos. E aí eu quero apontar uma última história que também está vinculada a um grande livramento que Deus realizou. A Bíblia nos diz que quando os hebreus eram cativos no Egito, certa vez um dos reis egípcios, que era uma pessoa absolutamente sanguinária, mandou matar todas as crianças recém-nascidas. E a Bíblia diz que uma mulher chamada Joquebede, uma mãe, que se viu diante do decreto do rei, que se viu diante de uma situação tão terrível, ela decidiu fazer algo. Ela pegou um cestinho, que até hoje a gente utiliza essa terminologia para falar com relação aos cestos para as crianças, Aonde está a criança? Põe ali no Moisés, Até recebeu esse nome. A Bíblia diz que ela pegou aquele cesto, ela impermeabilizou ele, calafetou ele, colocou o Moisés dentro do cesto, foi lá junto do rio, com a assistência de Miriam, que era a irmã mais velha ali de Moisés, colocaram a criança dentro do cesto, e o cesto foi parar, nada mais, nada menos, diante do olhar da princesa, filha de Faraó. Qual foi o meio que Deus utilizou? Um cesto. É por isso que o tema da mensagem hoje não poderia ser outro: o cesto de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente poder orar. Qual será o cesto que Deus vai enviar para nos livrar? Será que essa palavra está carregando teu coração de alguma expectativa e de fé? Essa semana eu já tinha esse texto no meu coração há alguns anos, mais de 10 anos. Mas essa semana eu me pus a pensar em momentos em que Deus colocou um cesto na minha história. E eu olhei e falei: poxa, mas não podia ser um objetinho mais sofisticado, um cesto? Qual será o cesto que Deus vai enviar para nos livrar? Eu queria que nós pudéssemos reafirmar essa palavra ao coração uns dos outros, dizendo: Deus tem um cesto para colocar na tua caminhada. Aí a pergunta é: seremos humildes para entrar dentro do cesto? Será que a gente vai ser humilde? Será? Será que eu, com meu blazerzinho que eu preparei para usar hoje, todo tal, não, esse cesto aí não rola não, poxa. Não tem como ser um teleférico. Igual aquele que tem lá acho que é em Florianópolis, tem um teleférico.
Eu falei, não, um desses estados aí do sul tem um onde é? Balneário de Camboriú, né? Não tem como ser um teleférico daquele com visão panorâmica, não. É entrar dentro do cesto mesmo. Quem serão os discípulos que vão segurar a corda para outras pessoas? Ou será que a gente vai ficar só naquela, meu casamento, minhas finanças, minha saúde, meus problemas, minha faculdade? Poxa, gente, ninguém aguenta esse discurso. A Bíblia não diz que a gente não deva pensar em nós. A Bíblia só nos instrui a não pensarmos apenas em nós. Quais os obstáculos Deus vai usar para realizar o seu propósito? Nesse momento da tua história, tem algum obstáculo? Talvez você esteja demonizando o obstáculo. Talvez você esteja xingando o obstáculo. Talvez você esteja assim numa atitude de hostilidade em relação ao obstáculo. Odeio esse obstáculo. Pois é. E se esse obstáculo for um instrumento pelo qual Deus vai realizar o propósito dele? E se essa briga que você teve lá com alguém da tua família, que causou todo esse BO, for o meio que Deus vai usar agora para fazer um rebuliço lá na tua casa? E se essa pessoa no seu trabalho que mantém uma posição muitas vezes ali antipática com relação a você, que fica fazendo piadinhas, e se esse obstáculo for o meio que Deus elegeu para cumprir sua vontade? E eu quero concluir com um salmo que eu lembrei essa semana. Um salmo que foi um salmo durante muitos anos da minha vida. Salmo 88:8, que diz assim: estou preso e não vejo como sair. Às vezes a gente está num contexto que a gente diz, gente, não tem como sair daqui. A gente olha e fala, não tem um plano B. Às vezes a gente pode ter um comportamento, uma compulsão que é mais forte do que a gente, um hábito que a gente sabe que é prejudicial e a gente diz, eu não dou conta de me desvincular disso. Eu estou preso e eu não vejo como sair. Só que eu acho extraordinário no salmista é que ele não diz que não há saída. Ele diz que não está conseguindo ver uma saída. Porque mesmo quando não há uma saída, meus irmãos, Deus abre uma porta de emergência. Eu quero convidar você para a gente orar, se possível aqui na frente, para nós orarmos por livramentos. Um Deus que nos livra. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Um Deus que mesmo diante de diagnósticos, Ele nos livra. Um Deus que mesmo diante de situações horríveis e horrorosas que a gente está passando, Ele nos socorre. Um Deus que nos dá escapes. Um Deus que não depende de quanto você tem lá no Banco do Brasil, ou quanto você tem lá no Nubank, ou quanto você vai receber no final do mês. Não depende disso. Porque o Senhor disse por meio do profeta Ageu, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Um Deus que não depende do efeito dos medicamentos que você está tomando, ainda que sejam super importantes. Eu, como alguém da área da saúde, sei muito bem disso. Um Deus que não depende se a tua consulta com o médico foi desmarcada ou não, ou se o tratamento está dando resultados ou não, porque Ele mesmo garante a sua palavra quando Ele diz em Êxodo, eu sou o Senhor que te sara. Um Deus que não depende das minhas habilidades emocionais. Um Deus que não depende se eu sei ou não sobre como lidar com a ansiedade, ou com a depressão, que geralmente anda de mãos dadas com a ansiedade. Mas um Deus que diz, enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era mortal.
Oh! Lutamos com armas de fé. Nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Meu Deus! o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. O adoramos porque Ele é o Deus que nos livra. Se não livrasse, nós adorávamos da mesma forma. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vivam, teu trono acima está. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de livramento, pensamentos de paz, Não prevaleceu, pensamentos de escape. e nada irá me impedir, eu te adorarei. Aqui as suas lágrimas podem ser derramadas sem julgamento. Muralhas vão Aqui você pode abrir a tua alma. cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade. Vitorioso és quando há uma muralha. Teu nome Não importa se essa muralha é alta. Os reinos em vão, teu trono acima. A Bíblia diz que havia uma janela naquela muralha. Teu nome imutável é. Foi Deus Vitorioso que colocou no construtor daquela muralha a ideia de pôr ali uma janela, porque um dia Ele a utilizaria. infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Você pode ir mais. como Você pode ir mais. impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vamos transformar esse lugar num ambiente de rendição, de entrega, de intrepidez, de oração, de devoção, de convicção. Que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso. Talvez você esteja passando por um processo de humilhação, mas não se engane, os humilhados serão exaltados. Não é você que vai se autopromover, não é você que vai se autolevantar. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível
trono acima está, teu nome imutável és. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Clamamos a Ti, Senhor. Nós declaramos que somos vitoriosos em Ti. Nós prevalecemos contigo. Nós prevalecemos junto de Ti, Senhor. Toma-nos pela Tua mão, Pai. Nos sustenta, nos ergue, nos levanta, Senhor. Nós queremos prevalecer nas batalhas. Nós queremos prevalecer em meio à angústia, em meio às dores. Não importa onde estejamos, não importa a luta que nós viemos a passar. Nós queremos prevalecer contigo, Deus. Nós queremos estar ao seu lado. Nos sustenta, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos entrar no cesto e descer juntos contigo, segurando na tua mão, Senhor. Nós declaramos que nós precisamos de Ti. Nós somos dependentes do Senhor. As lutas vêm, a tribulação vem, mas nada pode superar a Tua presença, o Teu afago, o Teu conforto, o Teu refrigério. Nos levanta, Senhor, nos ajuda, nos toma pela Tua mão, Senhor, porque nós queremos ser vitoriosos. Nós queremos ser vitoriosos na batalha, na luta, Senhor, na tempestade. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos ergue, enxuga as nossas lágrimas, nos ergue, Senhor, e nos levanta, Deus, porque nós somos vitoriosos. Nós somos Não é apenas a sua emoção. Livra-nos. É a unção do Espírito Santo. Livra-nos, Deus. É ela que quebra todo jugo. É ela que nos sustenta. Oh, Poderoso és, grandioso és, que vinha ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso. Poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. e tendo eles orado, Proclamamos: tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ó Senhor, grandioso pois Teu é o poder, Tu é a glória, Teu é o reino para sempre. Entra no cesto, ainda que você não saiba como vai ser o processo. O importante não é o processo, é o resultado, que é extraordinário. Nós queremos entrar no cesto, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá a coragem que nós precisamos. Obrigada pela tua presença. Ainda aqui na frente, fecha por gentileza essa cortina aí. Eu queria. Pode ficar aqui só um minutinho, por gentileza. Eu queria que você. Alguém já disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Maurício, assim que possível, projeta, tá? Por gentileza. Eu queria que você. Amanhã a gente vai mandar isso aí lá no grupo e na lista de transmissão. Às vezes a gente precisa de um recurso visual para nos ajudar. Tem como diminuir a iluminação aqui, por favor? Não sei se dá para fazer isso aí. Mauricinho, por gentileza, diminui aí a iluminação. Tá dando para ver? Acho que tá, não tá? Gente, eu achei essa imagem extraordinária.
Essa foi a primeira experiência de Paulo de sofrimento por causa de Cristo. Foi logo no processo da sua conversão. Dali para frente o pau ia quebrar na vida dele até o último dia da sua vida. E talvez Paulo tenha sido o homem que ele foi, porque logo na primeira experiência dele, ele aprendeu que não importava qual o nível de perigo que ele estivesse, ele sempre contaria com o escape da parte de Deus. Talvez isso tenha feito Paulo em outras ocasiões, quando aquele navio naufragou em Atos 27. Talvez Paulo tenha ali no meio daquelas peças que estavam afundando do navio e tudo aquilo, ou mesmo antes, durante a tempestade, a Bíblia diz que eles ficaram 14 dias com uma situação climática insuportável, não dava para ver nada. Quem sabe, Paulo foi lá no arquivo da sua memória e disse lá no início de tudo, eu estava numa situação que havia uma sentença contra mim, queriam me matar, haviam colocado guardas nas portas e havia uma vigilância total e completa. Mas Paulo talvez tenha lembrado, o Deus que iniciou a boa obra lá naquele dia, Ele vai completá-la até o dia em que eu me encontrar com Ele na eternidade. Então, um exercício que você pode fazer essa semana, a gente não tem uma imagem tão sublime como essa nossa, né? Mas você pode fazer, sabe algo? Hoje mesmo, você pode pegar a tua Bíblia, se ela for uma Bíblia antiga, ou se não, olhar na tua agenda, enfim, algum meio de memória, e falar, cara, no início da minha caminhada, Deus me deu um livramento inesquecível. E sabe qual foi o primeiro livramento que Deus deu para alguém aqui que acha que não tem o que relembrar? O primeiro livramento é que você estava condenado, e eu também, a uma eternidade separada de Deus. Mas nós fomos reaproximados por causa do seu Filho. Às vezes você vai pegar uma foto dos seus filhos, naquela época que eles te obedeciam, e vai dizer, Deus livrou meus filhos quando eles me obedeciam. Deus não depende que eles me obedeçam para continuar livrando eles. Talvez você vai olhar para uma foto do teu casamento, lá a foto do teu próprio casamento, teu álbum, se você tiver, de repente aquelas fotinhas antigas que tinha 15 por 21, que a gente colocava nos álbumzinhos do Fujioka. Eu estou sendo bem velho agora, né, gente? Mas muitos aqui sabem o que eu estou falando. E aí você vai falar, poxa, foi aqui que tudo começou. E Deus nos livrou logo no início. A gente tinha tudo para separar e não separou. A gente tinha tudo para não dar certo e a gente deu. E eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Espírito Santo, só o Senhor pode produzir isso no coração de cada um de nós. A capacidade de olharmos para os livramentos que o Senhor já realizou e efetuou nas nossas vidas. E como está escrito também aqui em Corinto, e nós estudamos essa semana, o nosso Deus que nos livrou, nos livra e ainda nos livrará. Obrigado, porque o tempo do verbo é atemporal. A conjugação do verbo é contínua. Livrou no passado, livra no presente e vai livrar para sempre. Amém? Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor. Pode voltar para o seu lugar.